eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E indo, segunda vez, orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. O assunto da Bíblia é a salvação da nossa alma. Vamos entender, vamos cravar isso nos nossos corações. O assunto da Bíblia em Cristo é a salvação da nossa alma. Então, as nossas conversas, as mensagens, nós temos que pedir discernimento ao Senhor para detectar se aquelas palavras, atitudes, as ações estão relacionadas, ligadas com a salvação da alma. Amém? Prestar atenção nisso. Porque um testemunho de alguém, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo, o natural não entende, mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então, as conversas, os testemunhos, as mensagens que nós ouvimos, tu tem que prestar atenção e pedir sabedoria ao Senhor se aquilo ali que está acontecendo, o que está se falando, está relacionado à eternidade, à salvação para a eternidade. Porque Jesus veio dar a vida eterna. Então é o que? A Bíblia diz que nós estamos sendo edificados, casa espiritual. Então tu percebeu o quê? Se aquele testemunho tem a ver com crescimento espiritual, se o amor está sendo gerado mais, o poder. Se tu perceber que não, é mentira. Não tem Deus agindo ali não. É tudo carne. É para satisfação da carne. Porque a Bíblia diz, eu vim para que vocês, o ladrão somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância espiritual. Antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É espiritual, tudo é espiritual. Amém? Se você tiver o que comer, beber e se vestir, estejas com isso contente. Então, se eu tiver com o que comer, beber e se vestir é para estar contente, então não faltando isso, não vai faltar, que a Bíblia diz, a minha preocupação é crescer espiritualmente só. E levar os outros a crescerem também, prestar atenção. Os meus interesses não estão mais em lugar nenhum. Está na eternidade. Tanto para a minha vida como para a vida do próximo. O que eu quero agora para o próximo, eu vou passar, porque eu já recebi. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu já recebi a salvação, a eternidade já está reinando aqui. É claro que eu quero passar adiante. Amém? Jesus está sofrendo nesse momento aqui? Jesus está sofrendo muito, muito, demais. A agonia tomou conta dele. Dor, muita dor. Ninguém nunca sofreu igual ele sofreu. Então é muita dor. Um momento terrível de muito sofrimento. Ele pede, se for possível, passa de mim. Mas então, em nome de Jesus, mas perceba que ele não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Amém? Jesus está nos ensinando num momento muito complicado. As aflições, os sofrimentos vão vir de toda parte. É natural isso. No mundo tereis aflições. As dores, os sofrimentos são inevitáveis. Mas as aflições, tudo isso vão vir. A Bíblia diz que Jesus era um homem de dores. E a Bíblia diz que nós somos também. E em Cristo Jesus não vai ser diferente. No mundo tereis. Agora, nos momentos de nossas vidas que nós vai chegar até nós, seja pela família, chega, não adianta, o sofrimento vai chegar, e chega mesmo, normal, mas vai vir os sofrimentos que eu vou ter que
encarar eles que eu causei por causa de Cristo, inevitável também. Calúnia, perseguição. E nesse momento, ao qual as pessoas estão indo para as igrejas, estão buscando de Deus uma solução para satisfazer os seus desejos temporal, passageiro, que Deus vai aliviar os sofrimentos passageiros, transitórios, normal do cotidiano. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá um exemplo no momento terrível da vida dele, mas Ele está de olho no que é melhor. Melhor para a humanidade. Ele fala, não seja feita a minha, mas a tua. Amém? No momento terrível que ele estava passando, ele falando que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? É o ensinamento, e ali, encerra a questão. Encerra a questão ali. E é para encerrar a questão em nossas vidas. Amém? Qual é o propósito? O que ele está nos ensinando? Não pode, Jesus falou a vontade dele para nos ensinar, mas a minha vontade eu quero que esteja submissa à sua. Não seja a minha, mas a tua. A Bíblia e nós? A Bíblia diz que antes nós andávamos segundo a nossa vontade, os desejos dos nossos pensamentos, por natureza era filho da ira, e o homem vive querendo satisfazer os seus desejos, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu tenho que buscar a orientação do Espírito para vontade, irmão, vontade. O que é a vontade? Vontade é prazer, vontade é interesse, amém? Desejo, interesse, satisfação, amém? Está aqui, firmeza de ânimo, é o que eu quero, é o que me interessa, vontade, amém? Vontade é o que me interessa, é o meu desejo, é o meu prazer, é a minha satisfação. Jesus falou, que não seja o meu interesse, mas que seja o seu. Amém? Não quero o meu prazer, eu quero aquilo que te agrada. Não quero aquilo que me alegra, eu quero aquilo que te alegra. Amém? É isso, amém, irmão? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, é o gosto. Tu gosta de quê? Está entendendo? Tu não gosta de nada. Está no lado que tu gosta. Tem que prevalecer o que ele gosta. Não é o teu prazer, é o dele. Não é o teu interesse, é o dele, não é o meu mais. Amém? Funciona assim, amém, irmão? Porque a nossa vontade gera, acredite, é questão de tempo, dores. É questão de tempo, infelicidade, tristeza, agonia, depressão. É o resultado que nós estamos vendo aí. Criança sendo gerada, torta à direita, todo mundo sofrendo. A nossa vontade, segundo a Bíblia, em 1 Pedro 2,11, combate contra a nossa alma, maltrata a nossa alma. O pecado faz isso, traz dores à nossa alma. Amém? Jesus nos deu o exemplo aqui, amém, irmão? Então, em nome do Senhor Jesus, tem que mudar o quadro. Tem que mudar o quadro, porque no final, a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, está vindo. E o Filho de Deus está vindo e vai ter que encontrar
Ele vai ter que te encontrar, para a gente se dar bem, ele vai ter que me encontrar e te encontrar, como diz a Bíblia. Não é o que eu digo, não é o que eu falo, é o que ele fala. Não é o que o homem fala, é o que ele fala. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, amém, irmão? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Ele testifica, irmão, com a palavra, inseparáveis, porque a espada dele é a palavra. E a palavra vai testificar, porque aqui em cima, sabe o que falou? Os filhos de Deus, que foram gerados segundo Deus, não da vontade da carne, da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Esses são influenciados pelo Espírito, são guiados pelo Espírito. E a Bíblia diz em João capítulo 12, capítulo 16, versículo 12, o Senhor Jesus falou para os discípulos assim: eu tenho muita coisa para revelar a vocês, muito mais coisas, mas vocês não podem suportar agora. Amém? O Salvador falou, amém? Não é minhas palavras, porque estão fugindo dessas verdades, mas são essas verdades que vai salvar a alma daquele que crê. Amém? Entenda isso, nós vamos morrer, e pensam que não, pensam que vão viver para sempre. Isso é uma loucura. Só estou pregando aqui porque Ele está me mantendo respirando. Só estamos aqui porque Ele está nos mantendo respirando. Amém? Então, é uma questão de não sei quando Ele fala assim, para você, acabou mesmo. Não tem como, não tem arma nessa peleja, não tem injeção que vai segurar, não tem remédio que vai segurar, não tem nada, já era. É uma loucura ignorar a santa palavra. Amém? Em nome de Jesus, vai esperar o quê? Morrer para ver? Vai esperar morrer para ver? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então, em nome de Jesus, quando essa verdade é revelada e tu sai se esquivando, quando você foge dela, quando você vai fazendo assim, saindo de lado, quando elas são reveladas, tu sente ela muito pesada para você, tu sente peso na tua alma, e daqui a pouco tu, sem falar nada, tu foge, eu não quero escutar mais isso, e muda o assunto. O Senhor Jesus está falando assim porque você não suporta ela, não suporta. Amém? Glória a Deus. Mas quando isso é normal, e foi normal para os apóstolos, Jesus sabia que o que ele tinha que falar, o que ele tinha que falar mais, que foi revelado no Evangelho, mas o Espírito Santo ia revelar com muito mais profundidade, e ia habitar dentro deles. Agora eles iam o poder necessário para receber toda a revelação das cartas. Amém? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém, irmão? Prestou atenção, o Espírito não tinha chegado, mas quando ele vier, é o Espírito da verdade que está vindo. Amém?
Ele vos guiará em toda a verdade. Nós lemos aqui em Romanos que os filhos são guiados em toda a verdade. Amém? Por quê? Ele vai fazer isso. Ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? O motivo. Porque não falará de si mesmo. Ele vai revelar a verdade e guiar em toda a verdade. Por quê? Ele não falará de si mesmo. O que ele vai falar então? Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Amém? Ouviu de quem? Ouviu de Jesus. Ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar o que ouviu do Salvador. Amém? Glória, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele não tem como, o Espírito está em 100% em conformidade, de acordo com Jesus. O Espírito não fala nada contrário a Jesus, nada. Nada, nada, nada. Amém? Prestou atenção? Eu não posso falar nada que tire Jesus do trono dele. Eu não posso falar nada que diminua a glória de Jesus. Não posso, porque o Espírito não faz isso. Amém? Ele me glorificará. Por que vai me glorificar? Ele me glorificará. Prestou atenção? Ele me glorificará porque vai receber do que é meu. Prestou atenção, irmão? Prestou atenção? Sabe por que os filhos andam na verdade, são guiados pela verdade, influenciados pela verdade, amam a verdade, porque recebeu de Jesus. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém, irmão? Olha que o Espírito em conformidade com Jesus não tem como tomar posse da salvação de Jesus sem a presença do Espírito depois. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, onde o Espírito está, onde o Espírito governa, onde o Espírito está glorificando Jesus, amém? Para as coisas do Espírito. Por quê? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Jesus, que não seja feita a minha, mas a sua inclinação para o Espírito. Vida e paz. Quem permanece nessa verdade, acredite, vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém? Prestou atenção no grupo de pessoas que não estão com o Espírito? Sabe o que está sendo revelado aqui? Quem está na carne não se submete à orientação do Espírito. Prestou atenção? O Espírito revela, não se sujeita. O Espírito fala, não se submete. O Espírito fala, não faça, faz. O Espírito não fala, faça, não faz. Segundo a Bíblia, esses estão segundo a carne. Amém, irmão? Isso é para refletir. Mas Jesus, segundo o Espírito, disse que não seja feita a minha, mas a sua. Sujeito ao Espírito. Jesus não estava ali sofrendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Vocês se lembraram de mim, estou muito alegre. Amém? Pois já vos tinha lembrado, eu tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Olha, eu não digo isto como por necessidade, eu não preciso disso. Amém? Eu não preciso. Amém, irmão? Eu tenho Jesus. A minha alma não precisa disso.
Eu não estou falando isso por necessidade. Amém? Isso é profundo, irmão. Isso é demais. Porque serve um Jesus demais. Amém? Por quê? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou feliz. Estou satisfeito. Estou preenchido na alma. Não fico murmurando. Não reclamo da vida. Eu já aprendi. Estou pleno. Estou em paz. Eu aprendi com quem? A escola de Cristo. Só na escola de Cristo dá para beber isso aqui. Amém? Então, em nome de Jesus, o interesse dele estava onde? Sempre, sabe como é que Paulo viveu? Igual o mestre dele, o Senhor dele. A vida dele foi sempre que não seja feita a minha, mas a sua. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Prestou atenção? Salvação da alma, o papo aqui é a salvação da alma. A conversa aqui é a salvação da alma. Depois que eu vou para Cristo, eu tenho uma ordem aqui direta do Espírito Santo, para falar assim, ó, desenvolva a vossa salvação. Não é de qualquer jeito não, com temor e tremor, atento, vigilante para não trair ele, atento para não cair no pecado, atento, com temor e tremor, buscando todas as oportunidades para crescer na graça e no conhecimento, com temor e tremor, amém? Por quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Quando Deus não ouve Jesus e prevaleceu a vontade dele, Jesus falou para si assim. E aqui, que isso ocorre em nossas vidas, segundo a boa vontade dele. Presta atenção, segundo a boa vontade dele, é ele que opera em nós. Ele que opera e desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Faça isso. Por quê? É ele que vai agir, segundo a sua boa vontade. Então, em nome do Senhor Jesus, onde quer que esteja isso acontecendo, um desenvolvimento, um crescimento contínuo da graça, do poder, da santidade, onde estiver ocorrendo isso, eu estou me enquadrando. E sabe quem está agindo? É ele que faz isso. É ele que opera em mim. Quando eu quero, ele que operou. O realizar também, segundo a boa vontade dele. Quando eu estou no centro da boa vontade dele, isso ocorre com a minha vida. Por isso que dá para afirmar com todas as letras, nós não estamos mais na carne. A Bíblia diz que o cristão não está mais andando segundo a carne, mas segundo o Espírito, que a inclinação da carne é morte. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus deixou para todos nós. A nossa vontade não mais, nossos desejos não mais, não é mais o que você gosta, é o que agrada a Ele. Eu oro para que vocês estejam cheios do conhecimento da sua vontade, para que podeis andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. É o que está escrito. É só ter o conhecimento que Ele me capacita a agradar a Ele em tudo. E isso vai revelar que eu tenho o Espírito. Porque em Romanos capítulo 8, 9 diz assim, ó, aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Mas a Bíblia também afirma quem tem. Ela não deixa a gente sem saber nada. Ela fala que quem tem o Espírito é influenciado por Ele. Querem ser salvos tirando Jesus e tirando o Espírito.
tirando a palavra. Que loucura! Isso é maluquice. Jesus falou, tem que falar, mas não pode suportar. Quem foge dessas verdades está lá sem salvação, sem a presença do Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Senhor, o que o Senhor está falando? Quando eu vou poder suportar toda a verdade? Quando o Consolador habitar dentro de você. E vai ser a prova que tu é do Pai. Porque a presença dele, segundo Efésios, é a presença de Deus em nós. Como pode Deus em mim e eu continuar pecando? Então ele tem pacto com o pecado. Ele anda com o profano, Jesus. O Espírito Santo Imaculado anda com o profano, com o imundo. Não, ele antes de andar, ele antes de entrar e antes de andar com a pessoa, ele fala assim, ó, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Antes ele fala, se arrependa-te, ame a Jesus, se converta, aí ele entra. O resto é mentira. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, homens amantes de si mesmo, amantes de si mesmo, prestou atenção? Amantes de si mesmo, egoístas, satisfação da carne, não tem espírito, são sensuais, são ondas que escumam, que bate lá, não tem proveito nenhum, aquela espuma que bate na areia, é isso que está falando ali, não tem valor nenhum aquilo, são nuvens carregadas, vai para lá, vai para cá, e não cai água, não faz nada, não dá crescimento espiritual, não traz vida de Deus. Está tudo escrito para nós, mas o Mestre, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida. A carne não tem proveito para nada, ela é corrupta, mas a palavra que eu estou falando, Jesus falou para o discípulo, é espírito e vida. Então, em nome de Jesus, é espírito, é a alma que vai ser sarada, é a alma que é vivificada, trazendo a vida eterna para dentro de nós. Essa palavra gera vida. Não tem como o Espírito Santo testificar com o meu espírito sem estar me guiando, sem a direção da palavra. Não tem como. Testifica sim, claro que testifica que eu sou filho, quando eu estou em conformidade com a espada dele, que é a palavra de Deus. E assim eu vou sabendo, nos momentos da minha vida, viu o que é vontade? O que é que me interessa? Onde está o meu prazer? Qual é o meu desejo? Eu sou inclinado para quem? A Bíblia diz assim, ó, são homens inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles são os seus próprios ventres. Eles não buscam interesse também está ligado à vontade. Interesse de Jesus. Qual é o interesse de Jesus? A Bíblia diz que a maioria busca os seus próprios interesses, não o interesse de Cristo. E assim eu me examino, você tem que se examinar, se tu está acordando, se eu estou acordando, eu estou pensando, o que é que me interessa? Me interessa satisfazer o interesse de Cristo. Se não for assim, enquanto eu não der uma resposta plausível, de acordo com a palavra, lembra, eu estou procurando homens aqui para enviar, mas só tem Timóteo, o único digno, é o único que está verdadeiramente preocupado com o vosso estado. Paulo está falando, é só Timóteo que está preocupado com a salvação da alma de vocês. Então eu estou enviando ele, porque os outros, o Deus deles, são o ventre deles. Mas não se preocupe que o que está para chegar para eles, está para chegar. Eles estão fazendo isso tudo para a perdição deles, é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas da terra. Aí o Espírito Santo, não ficando satisfeito, que ele quer acrescentar mais para nós, mas fica firme, que a nossa cidade está nos céus. Isso é espetacular.
Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Se isso é verdade, não seja feita a minha, mas a sua. Não tema o homem, que só pode, num momento de fúria, matar o corpo. Antes eu vou falar com vocês a quem deveis temer. Tema aquele que mata o corpo e joga a alma no inferno. Esse mesmo que joga a alma no inferno, a graça dele está sobre a terra. Para quê? Antes de vocês serem jogados no inferno, se não crer, de acordo com como diz as Escrituras, eu estou enviando essa mensagem para derramar o meu amor na alma, não jogar ela no inferno. O mesmo que vai jogar no inferno é o mesmo que está dando chance a toda a humanidade para derramar o amor na alma. O modelo, o padrão é o Salvador, que disse assim no momento terrível. No momento terrível, tu pode achar o momento terrível quando tu estiver com um amigo. No momento terrível, quando tu estiver com teu filho. No momento terrível, seja lá onde você estiver, no momento terrível, que a tua carne mexe ali com temor, com medo, tu quer se acovardar, é um momento terrível. Mas tu vai falar assim: Pai, que não seja feita a minha, mas a tua. Aí tu fala o que ele manda. Não é, Pai, me usa, tá? Toma minha vontade, tu já sabe o que tem que fazer. Não é, Pai, me usa, eu estou mandando você há quanto tempo fazer e tu não faz, fica jogando a responsabilidade para mim. Está aqui, ó. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A tua acabou. A tua é podre, a minha é podre, é suja, que vai levar toda a humanidade que preferia a sua para o inferno. Mas veio uma voz maravilhosa, uma vontade linda, que é boa, perfeita e agradável, para levar para o céu. Estou envelhecendo, irmão. A gente vai ficando velho e vai indo para o beleléu. Amém? Mas Jesus falou assim: não, comigo tu não vai não. Comigo mesmo, você crendo, tu morre, mas vive. Mas já tem um dia determinado, pode ser hoje, que nem vai ficar doente, vai morrer sem estar doente. Porque senão eu vou causar, fiquei morto porque fiquei doente. Não, a Bíblia diz que eu morro por causa do pecado, não é porque eu fico doente. Mas teve alguém que chegou e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a morte foi vencida. A morte pensou que tinha que se dado bem. Começou a gritar: eu venci há 3.000 anos atrás, eu venci. Aí alguém falou assim: como tu vai vencer o santo, o justo, o autor da vida? Saiu do túmulo. A gente também não fica lá, não fica. O mesmo que ressuscitou a Jesus é o mesmo que vai ressuscitar vocês. E ele não é um Deus de morto. Quem vive fora da vontade dele está morto espiritualmente. Ele não é um Deus de morto, ele é um Deus de vivo. Como o Senhor faz isso? Porque a palavra que eu vos digo é espírito e vida, eu vivifico. Está tudo escrito. O resto é mentira. O resto é homens corruptos, querendo que os cofres fiquem cheios, querendo seguidores, querendo casa cheia, igual jogador de futebol, querendo aplausos. Não, Jesus falou: eu não busco a minha glória, eu busco a glória daquele que me enviou. E se irrita também, eu não busco a minha, vocês buscam. Se eu falasse de mim mesmo, vocês me receberiam. Mas como eu falo o que ele quer, aborrece. Para uns cheiro de vida, para outros cheiro de morte. Então, se para uns é cheiro de vida, amém. Mas se outro é para cheiro de morte, tem que acontecer também. Amém? A tua vontade é pior do que as fezes que saem de você. Anota essa aí. Amém? Tem coragem de meter a boca no que sai de você? Se jamais temos coragem disso. Depois que eu recebo a vontade do Senhor Jesus, eu faço essa comparação. Pastor, que coisa horrível essa comparação. Não. Tudo que eu fundamentava a minha vida, como o apóstolo Paulo falou, eu considero como
Esterco é o quê? Ele também falou, apóstolo Paulo. Então, quando ele fala isso, nós sabemos do que tem ali. Para mim, não passa de bosta tudo que eu fundamentava a minha vida. Quem mora aqui, disse assim, que não seja feita a minha, mas a sua. Se ele mora aqui, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Viu quem veio morar aqui? Quem falou isso há 2000 anos atrás, duvido mudar essas palavras só porque está aqui dentro. Ele repete, porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Se eu estiver falando o contrário, ele não mora aqui. Se eu não repetir o que o Espírito fala com a vida e palavras, ele não mora aqui. Se ele não mora aqui, eu li aqui, sabe o quê? Não são de Deus. Estão condenados. Simples assim. Depois em Colossenses, 1 Tessalonicenses, vai falar que a condenação é para aqueles também que não obedeceram o Evangelho. E a Bíblia também diz que aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não está salvo. Eu acredito, sabe, que essa fé que é gerada em nós, nessas palavras, e é gerada pela palavra, a Bíblia diz que essa fé é santíssima. A fé que é gerada pela palavra, ela é santíssima. Essa fé não se mistura com fezes, com a minha vontade. Toma posse disso em nome de Jesus, porque acredite, amanhã vocês podem estar indo no meu enterro ou indo no enterro de vocês. E alguém vai escutar essa mensagem. E acredite, pode ser a última oportunidade do Senhor. Ninguém sabe.